Doutora Cristina, lendo aqui, que ele diz que ele é sede de conhecimento, intuição e imaginação, e tem alguma relação, assim, de ser a sede da mediunidade? Pode repetir de novo a pergunta? Então, porque aqui no texto, né, diz que a sede do pensamento, do conhecimento, da intuição e da imaginação, sonhos e percepção. Eu fiquei imaginando se seria a sede da faculdade mediúnica, esse plexo frontal. Nós podemos afirmar que as faculdades mediúnicas, as energias mediúnicas, elas são energias generalizadas. Elas não são centralizadas. Então, se você sentir um sintoma centralizado, você vai sentir dores naquele local. Certo? Ninguém pode dizer assim, olha, a mediunidade parte do cérebro. Não. Porque a maior fonte de mediunidade está no perispírito, não está na matéria. Sabe por quê? Matéria, espírito e perispírito. Então, o que é que acontece? Todas as sensações e percepção que o espírito sente na mediunidade, ele transmite primeiro para o perispírito, onde a matéria vai sentir o efeito. Quando Allan Kardec ele fala na predisposição orgânica, ele fala na pré, mas ele não classifica como fator principal. Está entendendo por quê? Se de repente a questão orgânica, biológica, ela fosse uma questão principal do ser humano, a mediunidade ela passaria a ser um estado genético, está entendendo? Hereditário, e não é, de jeito nenhum. Você pode ter uma faculdade muito avançada, porque seu espírito é avançado, mas os seus pais, e sua mãe, pode ser que nem mediunidade tenha. Então, por isso que faltou uma explicação mais clara com relação a tudo isso. Porque se o efeito do espírito sobre o perispírito provoca alta sensibilidade, o reflexo é onde? O reflexo é na matéria. Mas as raízes da mediunidade, ela está no espírito e no perispírito. O reflexo na matéria. Obrigada. Doutora Cristina, antes, né, de eu conhecer mesmo a doutrina espírita, eu achava assim, que nem todo mundo falava assim, você é médium, né, você tem mediunidade e tal, mas eu não sabia o que é isso, né. Quando eu comecei a estudar com o grupo do Japão, eu achava assim na minha cabeça que a mediunidade era que minha mãe tinha, sabia que tinha, eu achava que era hereditário, né. Hoje eu sei que não é bem assim, né, mas na minha cabeça, nossa, minha mãe tem, eu tenho, minha filha tem, eu achava que era assim, para ver, né, que conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo entendimento, né. Obrigada, doutora. Na verdade, quando todos na família são médios, não é porque é a condição hereditária, é a condição de débito, né? Okay. Obrigada, doutora. Cláudia? Eu gostaria de saber, quando ele fala aqui, né, que a sede dos pensamentos, né, no processo do conhecimento, da intuição e da imaginação, sonhos e percepção. Eu não tenho muito discernimento para separar isso. Teria alguma lógica? Deixa eu falar a questão da percepção. Percepção por emissão, né? Porque o coronário, ele é um plexo de absorção, né? O frontal é de emissão. Então, isso quer dizer que se eu faço uma emissão no paciente ali, eu sei se ele tem radiação ou não, porque vai dar retorno, entendeu? Então, o frontal, ele é de emissão. Então, por isso, quando eu vou fazer uma transferência aqui, sem precisar de incorporação, eu coloco o algodão no frontal do paciente e eu já puxo para o campo magnético e eu já levo para a enfermaria. Por quê? É emissão. É emissão, percepção, tudinho. Então, se houver um bloqueio de frontal, o que vai acontecer, né? Pode ser o caso dela aí, que o doutor Ricardo está tratando. Um bloqueio de frontal pode haver dores e pode haver também uma crise da labirintite. Se esse frontal dela aí
não está fazendo emissão vibratória externa. Isso está retido. Então, a retenção de energia no frontal pode causar também labirintite. Então, quando a gente olha também para uma enfermidade no corpo, o que é que acontece? A visão nossa é frontal. Os olhos do médium não tem nada a ver, porque o frontal, ele faz a emissão, ao fazer a emissão, ele fotografa a doença e devolve para a memória do médium, entendeu? Então, por isso que, sendo ele um plexo de muita responsabilidade para o seu uso, muitos médios não sabem fazer isso. Então, se você está frente a frente com a entidade trevosa, quem vai prevalecer? Olha, recepção e emissão. Recepção positiva, emissão sobre o frontal daquela entidade, que você vai neutralizar ela pela força do pensamento positivo e eletromagnetismo positivo. Então, veja como isso é importante. Mas poucos sabem usar isso. E se não sabem usar, vão ser dominados. Porque as entidades fazem uma emissão vibratória negativa e o médium não sabe fazer uma positiva. O que vai prevalecer no mundo espiritual, pessoal, é o conhecimento fluídico e a emissão vibratória e a qualidade fluídica que aquele espírito deseja manipular. Então, no caso de vocês, muitas vezes, quando levam uma pancadazinha no frontal e começa a passar mal, aquele espírito teve mais habilidade do que o médium. É o que eu digo para vocês, olha, dentro do espiritismo no Brasil, ensinaram vocês a receber espírito, a se defender deles, não ensinaram vocês a se defender deles. Isso é verdade, doutor. E essa defesa, então, seria exatamente o pensamento positivo e a vibração Do médium. Né? A vibração do encarnado sobre o encarnado, a vibração do encarnado sobre o desencarnado, tudo emissão vibratória positiva. O que você pensa? O coronário recepciona e o frontal faz a emissão. Louco. Doutora Cristina, o meu vai ser bem no comecinho. Encontra-se localizado entre os olhos terceiro olho. É a sede do pensamento. Terceiro olho que fala aqui está ligado com a vidência também, doutora Cristina? Olha, é interessante, porque a vidência, a gente tem a vidência por materialização, é o que você está vendo. A vidência mental é o que você vê diante de você ali no frontal. Você não está vendo aquele espírito. A sua memória fotografou o espírito e jogou, entendeu? Você tem toda a descrição dele. Na materialização para o médio é diferente. É uma visão externa. É diferente da visão mental, que é uma visão interna. Então, o vidente que está ali, ele pode ter essa fotografia ali lançada na memória e ele dá toda a descrição do espírito que está ali. Mas quando esse espírito ele se pega o fluido do vidente e se materializa, já é outra condição. Ele está se materializando para o vidente. Então, essa visão ela é externa. Para a gente entender melhor, a vidência tem duas características, a visão mental e a visão externa. Doutora, eu não entendi direito ainda. O que seria, a senhora falou, a visão externa seria... Só por explicar. Porque na visão interna, o vidente vê com os olhos fechados. Mas essa imagem está dentro do seu pensamento, é a vidência. Na vidência externa, o que é que acontece? Ele está com os olhos abertos e ele está vendo aquele espírito. Quer dizer, e no caso, assim, a minha dúvida também se seria relacionada à clarividência. Também seria pelo plexo frontal, mas aí a gente está vendo... Na clarividência, isso vai muito pela evolução de cada médico, porque nem todos os médios têm clarividência.
Porque a clarividência já está dizendo a clareza de ver, né? Essa clareza de ver é atribuída aos sonâmbulos, não é o médium comum. Então, quando o sonâmbulo vê, ele não vê pela metade. Quer dizer, ele pode dar uma prova, dizer o seguinte: olha, eu estou vendo seu pai, ele está com um relógio, esse relógio ele gostava muito dele, então ele vê muito mais detalhe do que o outro. Ah, entendi. Assim, uma dúvida que eu tenho, assim, quando, eu não vou narrar a história inteira, né, mas assim, Silvânia confirmou, né, que eu vi a senhora, né, o perispírito da senhora, mas, quer dizer, a senhora apareceu na minha mente através do meu frontal, é isso que eu entendi? Pronto, através da sua mente, através do frontal. O frontal fotografou, levou para a memória e trouxe a imagem. Ah, agora entendi. Obrigada, doutora. Cíntia? Então, como os médios falam, né, é comum, que está vendo 24 horas por dia, isso não é verdade, não é verdade. Isso é impossível acontecer. Por quê? Se eu tenho uma visão externa, e se eu sou um sonâmbulo, estou vendo 24 horas por dia, haveria aí, pessoal, fatores orgânicos de fraquezas, entendeu? Que levaria aquele médium justamente a ser internado pela perda fluídica excessiva. Então, por isso que é impossível alguém ver espírito 24 horas por dia. Tu está doando fluido 24 horas por dia? Não pode, né? Então, isso quer dizer que aqueles médios têm que ter dia e hora para ter essa visão. E tem uma coisa, né? Se a justiça divina não permitir, ele não vê também. Uhum. Cabe a vontade dele, né? Cabe na vontade de Deus, né? Verdade, doutor. Mas foi tão rápido, assim, foi questão, assim, de segundos. Ainda falei para o seu Vandir, eu acho que sabe que eu vi mesmo? Ele falou, não, você viu mesmo. Eu falei, não consigo, assim, como fala? Como eu Descrever. falo? Descrever. Mas, assim, eu falei assim, sabe, era ela mesmo, né? Eu comecei a descrever para o seu Vandir, assim, ele falou, não, era ela mesmo. Eu falei, tinha uma pessoa com ela, mas aí já não sei mais, porque foi tão rápido, assim, eu estava passando tanto mal, que foi muita coisa muito rápida, né? Eu falei assim, eu só não entendi se ela falou, não, ela está bem, ou se ela falou, ou se a senhora falou, não, ela não está bem, mas depois eu apaguei, dormi e não vi mais nada, né? Foi uma coisa muito rápida. Quando eu comecei a desenvolver, eu lembro que às vezes começava a fazer como se fosse um redemoinho aqui no meio da testa. Aí eu falava, mas era uma sensação física mesmo, da energia, sabe? Eu falava, nossa, que interessante isso, né? O que seria isso? Seria o momento que eu estava conectando ou estava abrindo? E veja só, na concentração de desenvolvimento mediúnico, então, geralmente os médios, eles estão com a capacidade de sensibilidade bem maior. Então, se essa concentração está na prece, então o que é que acontece? Naquele momento, o coronário absorve e o frontal começa a irradiar. Então, você vai sentir algumas sensações no frontal. E essas sensações é de algo saindo para algum canto que está ali. Então, para a gente entender esse mecanismo de desenvolvimento, como ele é complexo, aí tem o campo de comunicação magnético que os espíritos vão se utilizar. Então, veja só. Então, a base do pensamento positivo, ele é tudo para funcionar o coronário e o frontal. Se você está naquela reunião pensando um monte de loucura, pode ter certeza que o seu pensamento pode se interligar lá fora a qualquer entidade perigosa invadir a reunião. Nossa. Cláudia? Numa das palestras, doutora Cristina, eu ouvi que, assim, se nós não temos condições morais para ajudar uma pessoa, né, não o faça. Mas, por exemplo, assim, eu sou mãe, eu sou avó, então, vamos supor, eu estou vendo ali a minha filha sofrer, e, lógico, como mãe, independente de ser médium ou não, a gente quer ajudar, então, nem que for para fazer um chá e abençoar esse chá, pedir, né, para Deus, para o anjo da guarda, para aquilo fazer algum efeito, surgir algum efeito, e
Mas o principal, né, é o pensamento positivo, o coração, né, a mentalização de que ela vai melhorar. E, enfim, mesmo com esse sentimento de mãe, de avó, se eu não tiver condições morais, o efeito não faz efeito. Olha, quando a gente trata da questão moral, a gente tem que entender o seguinte: a qualidade da moralidade. E isso vai influenciar muito. Essa qualidade da moralidade, ela vai influenciar muito. Então, se sua filha não acredita em você, não se dá bem com você, como isso vai ter efeito? Então, para ela vai dizer assim: olha, você pode fazer o que for, mas fora disso, você não gosta de mim. Tá entendendo? Então, eu estou dizendo aí nesse ponto de vista, tá entendendo? Por exemplo, uma mãe bebe e quer de repente fazer uma prece para uma filha. Isso não vai surtir efeito. Tá entendendo? Não vai, porque a gente tem que tomar como base Maria Santíssima, né? Que assistiu cenas tão tristes, mas ela não foi lá tirar o filho dela da cruz, né, pessoal? Ele era puro, né? Ele era puro, era um espírito celeste, mas ela respeitou o quê? Os desígnios de Deus. Vontade de Deus. Então, nenhum médico está proibido de ajudar a sua família. Desde que a sua família, né, aquela pessoa, ela se ajude. Mas ela, quando ela escraviza a mediunidade dos médios familiares, isso fica muito complicado. Porque tudo que acontece, ele quer jogar para cima de você. E como é que vai ficar essa mediunidade? Ela vai servir a família ou vai servir a todos? Entendi. Muito obrigada. Obrigado também. Miyoko? Doutora Cristina, eu queria saber, com a criança, tem crianças que são 6, 7 anos, aí minha sobrinha, ela dizia que via meu pai já tinha falecido fazia uns 6 meses, né? Aí ela falava que o meu pai estava sentado no sofá, né? E falando para ela para sentar do lado dele, que ele queria comer e ia dividir alimento dele com ela. Então, nessa idade, elas também têm esse terceiro olho ou não? Tem, porque no caso das crianças médias, a sensibilidade é bem maior do que um adulto, né? Então, tá ali o movimento cerebral, tá entendendo? Então, aquela criança ali, ela não despertou ainda para algumas maldades no mundo. Então, essa facilidade de contato nas crianças médias, eu percebo aqui. Então, em Caruaru tem 2 que são médios, são 2 irmãos, né? E no sábado foi até interessante. Aí eu disse, aí, como é que tá? Tá vendo espírito? Ele perguntou, irmão, olha, eu não estou vendo espírito não, mas tu tá vendo? Estou não. Então, a idade ali é de 8 para 7 anos, os 2, né? Então, veja, é uma coisa natural, que eles vão andando pelo sítio e, às vezes, algumas entidades para eles, entendeu? E eles se assustam e saem correndo. Então, isso é uma coisa natural. Então, no caso do pai de Miyoko, então, o que aconteceu ali? Ele desencarnou e não quis ir embora, ele não quis o socorro. Então, veja que ele come, tá entendendo? Que isso é normal nos recém-desencarnados, ter fome, mas vai comer como? Tá entendendo? Então, por isso que é muito bom quando o anjo de guarda chama e esses espíritos vão embora. Mas, às vezes, eles não aceitam a morte, né? Aí, meu pai disse que falou para essa minha sobrinha, disse que ele ia ficar, como é costume do japonês, né? Que o espírito morre, mas diz que fica dentro de casa 49 dias. Aí, meu pai disse para ela, disse que ia ficar 49 dias. Aí, disse para ela que a noite de luar, que era ir para fora, que era ir ver ele indo embora. E aconteceu tudo isso que ele falou. Que minha sobrinha falou. Aí ela chamou minha mãe, né? Minha mãe e minhas irmãs. Falou, eu tô vendo o Ditian indo embora. Olha ele ali, ó. Deu tchau para mim. Ditian ainda tá indo embora, ela falou. Como uma questão cultural, às vezes, os anjos de guarda têm que respeitar o prazo, né?
Ele pediu 49 dias, disse que não podia passar, então eles atendem esse pedido, né? Nossa, interessante, né? E agora eu perguntei para ela, você vê agora com o espírito? Ela falou que não vê mais. Ela não vê, mas no dia volta tudo, viu, meu? Isso que eu falei para ela. Volta tudo. Doutora, referente... Oi, meu? Não, falei, obrigada, doutora Cristina. Doutora, na aula, né, referente à obsessão, a senhora falou que na hora do sono, né, que a senhora contou a história de dois espíritos, né, um encarnado, outro desencarnado. Eu queria entender como que acontece essa ligação dos dois, assim, de frontal a frontal. Como que um consegue achar o outro para poderem brigar? Eu fiquei pensando, como que um consegue achar, e até, né, que nem o encarnado dormiu, ele sai do corpo, né, e ele vai atrás do desencarnado para brigar. Como que acontece essa ligação? É o frontal? Olha, veja só, o que acontece no estado vibratório, quando você sai do corpo, ele se expande. Então, eu tive um paciente que ele me confessava que toda noite ele saía para brigar. Veja só. E sempre ele ganhava essa briga, né? Aí teve uma noite que ele se deu mal. Mas deram tanto nele, que ele tentava acordar e não conseguia de tanto apanhar. E ele dizia, doutor, até agora está doendo. Eu digo, sabe por que é isso? Porque tu não tem o que fazer. Como é que tu vai para o outro lado? Arrumar briga. Ele disse, olha, eu estou até com medo de dormir agora, porque eu apanhei demais. Então, veja, tem pessoas que vai procurar confusão do outro lado, que não tem necessidade disso. Então, esses espíritos, eu acredito que era lei de causa e efeito, né? Então, ele não quis admitir que errou, que prejudicou esses espíritos. E ia para cima mesmo, ele dizia a mim que não tinha medo, mas ele passou a ter quando ele se acordou cheio de hematoma, da surra que ele levou do outro lado. Nossa, então quer dizer que o desencarnado já ficava esperando ele, quer dizer, não tinha essa ligação do frontal a frontal. Desencarnado já tá. Os desencarnados já estavam esperando ele. Não foi só um, não. Foi vários que pegou ele. Não foi só um. Nossa. Hein? Pensou? Obrigada, doutor. Vamos lá, Cíntia. Doutora, aqui fala, né, que na hora da fluidoterapia, a gente fica interligado com o paciente, né? Então, essa emissão do fluido é dada pelo frontal, porque eu pensei que, por exemplo, quando a gente faz imposição de mãos, passe assim, que também emanaria das mãos, por exemplo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se vocês for com mão para espírito experiente, eles vão rir de vocês. Porque ele não usa a mão, ele usa o coronário e o frontal. Pensamento. Então, a questão de você ali está expandindo o fluido para tudo que é lado, não é só nas mãos. Porque o campo magnético cobre até o paciente. Mas o principal é a emissão vibratória do frontal. Está entendendo? Então, se ali uma entidade muito trevosa incorporou, ele vai ver logo o seu frontal para saber se você sabe ou não fazer a emissão. E quando você não sabe, causa logo a labirintite e você cai no chão. Então, o que é que a gente faz? Imediatamente, vamos fazer a prece e olhar para o frontal dele. Então, aquele jato de luz da prece vai do meu frontal em direção ao dele. Então, ali ele está sob o domínio. Ele não vai ter reação. Mas quando ele sabe que você não sabe, aí a coisa complica. Entendeu? Porque por mais que você faça técnicas de passe ali, naquele momento, e o frontal seu não está fazendo uma emissão vibratória positiva, olha, eu vou dizer, ele vence esses médios facilmente. Interessante. Interessante mesmo. Cláudia? Quando, só dando uma observaçãozinha, quando o paciente, às vezes ele incorpora, e ele está de cabeça baixa, né? E ele não quer olhar para mim, então eu peço a ele, levanta a cabeça e olhe para mim.
Ali, quando ele olha, o frontal já faz isso em cima dele. Aí, quando faz isso, ele sente. Então, a entidade começa a ver que o campo magnético não é favorável mais a ele. Que ali eu estou dominando o campo magnético com eletropositivo. Aí ele se afasta. Mas enquanto ele estiver de cabeça baixa, é muito mais difícil você dominar essa situação. Mas, doutora, assim, caso a senhora fale assim, olhe para mim, e eles sabem que a senhora vai agir pelo frontal também? Por isso que eles ficou com medo de olhar? Sabe não. Ou não sabe, porque a questão de ficar de cabeça baixa, muitas vezes, ele está se aproximando cada vez mais do campo magnético do meio. Então, a técnica que eu utilizo, olha, levanta a cabeça e olhe para mim. Vamos, ali quando ele olha, pronto, a gente já domina aquela situação. Então, ali eu mantenho a vibração positiva durante 2 minutos para descarregar todo o eletronegativo. Pronto, então agora nós estamos dominando o paciente, não é mais o obsessor que está dominando, não. Desculpa, Cláudia. Doutora Cristina, quando a senhora fala assim, né, para o seu Vandir, mantenha o pensamento, assim, como fala, aumentar a vibração, né? Quer dizer, quando a senhora fala para o seu Vandir, assim, aumente mais, tem que estar maior, a vibração tem que estar maior que o da entidade. Quer dizer, aí ele tem que manter a positividade, assim, por exemplo, pensando sempre em Deus, mas se a senhora fala para ele aumentar mais, o que significa esse aumentar um pouco mais? Se ele já mantém o pensamento, assim. Olha, veja só, eu preciso do fluido magnético do meio, certo? Uma coisa somos nós, outra coisa são vocês. Então, se há uma grande quantidade de fluidos de minha parte, eu tenho que chegar a esse nível também. Aí a gente vai associar o fluido espiritual com o fluido magnético do meio. Aí esse poder sobre o processo obsessivo, ele dobra, entendeu? Mas vamos dizer que, de repente, eu aumento minha frequência vibratória e a dele continua no mesmo estágio. Então, vai ter dificuldade de fazer isso. Então, eu digo, olha, aumenta o estado vibratório, vamos pensar em Deus. Então, se concentra em todos os fluidos eletromagnéticos positivos. Pronto, vamos lá. O nível está aumentando, daqui a pouco a gente envolve a entidade e consegue. Vivendo e aprendendo, né, doutora? Nossa. Vamos lá, então. Cláudia? Aqui no texto fala, né, que está ligado ao paciente flexo a flexo. Então, por exemplo, seria frontal com frontal. O paciente está na cadeira, você está em pé e você tem que concentrar-se no frontal dele. Porque você está fazendo a técnica do passo, mas o frontal está dominando toda a reação de violência que ele pode ter ali contra você. E o fato, assim, de estar sentado, né, tipo assim, abaixo de mim, isso tem ligação? Não, é só... Não, você estando em pé e ele sentado, dá para você visualizar o frontal dele. Uhum. Agora, se você for com a vibração também, que oscile, você vai sentir uma pancada. Uhum. Porque o dele também está indo na direção do seu. Uhum. É o seu frontal que tem que predominar sobre o dele. A vibração tem que estar alta, né? A vibração tem que estar alta. Não pode estar no nível deles, não. Uhum. Vamos lá, Milko. Aí onde que perdi? Praticamente as perguntas que eu ia perguntar, né? Já responderam. Se tiver mais alguma dúvida. É isso. Doutora Cristina, o frontal tem relação com a glândula pineal? Não, não tem relação com a glândula pineal. Porque, veja só,
a gente não poderia classificar a glândula pineal como antena mediúnica. E vou explicar a você por quê. Jesus era o médio de Deus. Vamos lá. Condição do perispírito periférico de Jesus, totalmente puro. A glândula pineal de Jesus tem alguma influência sobre isso ou era a evolução dele? Era a evolução dele. Então, isso quer dizer que, Cíntia, cada vez que você evoluir, mais esse perispírito é depurado e mais ele anula os efeitos da matéria. Aí você passa a predominar sobre ela. Então, por isso que Dr. Ricardo Menezes, ele não classifica a glândula pineal como a fonte da mediunidade, entendeu? Ele não classifica, porque a fonte da mediunidade está na sua evolução espiritual e moral. Aí o que acontece, né? Os apóstolos que estavam ali, que Jesus concedeu a eles para curar cegos, aleijados, expulsar os demônios, Jesus foi na glândula pineal ou deu a permissão? Ele deu a permissão. Se ele deu a permissão, eles diziam para os obsediados, em nome de Deus e de Jesus, te afasta, então quer dizer que Jesus ali era o principal autor do processo para se livrar das obsessões àquelas criaturas. Então, quando as pessoas vão estudar isso, elas têm que ter muito cuidado. E vou dizer para você por quê. Porque Allan Kardec ele tinha o maior cuidado de separar o que era matéria, o que era espírito, o que era perispírito. Mas quando a gente tenta juntar isso, o que é que acontece? Eles cometem um grande erro. Porque na escala de evolução, quando diz assim, os espíritos superiores predominam sobre a matéria. Isso quer dizer que a matéria é insignificante. Os inferiores são dominados pela matéria. Isso quer dizer que o que tem ali nos espíritos inferiores são doenças, são paixões. Então, essa matéria predomina sobre ele. Então, ele não tem controle. Mas quando eu digo que Cíntia predomina sobre a matéria não significa nada para ela. Sabe por quê? Ela, como encarnada, ela pode desmaterializar numa parede e sair na outra. Como fazia Jesus. Então, essa classificação aí, ela não se encaixa bem dentro da doutrina espírita, não, viu, pessoal? Por esse motivo. Porque quando a gente vai estudar predominância da matéria sobre os espíritos, então quer dizer o quê? Que esse espírito que está ali, ele tem paixão, ele tem tudo. Jesus predominava sobre a matéria. Então, Jesus não era um homem comum, como todos os homens, né? Se ele predominava sobre a matéria, quer dizer que todo o controle que existia ali era fluídico, não era orgânico, não era biológico. Doutora, sim, em relação ao eletrodo, né? Eu não sei se eu posso usar muito, né? Mas eu sinto muita necessidade de usar quase todos os dias o eletrodo no frontal. Existe alguma explicação para essa necessidade? Tudo bem eu usar assim, quase todos os dias? Olha assim, a atmosfera fluídica do Japão é muito complexa devido ao número de suicídios. Então, isso é muito complicado. O fluido, ele é um pouquinho angustiante, depressivo, tá entendendo? Então, você encontra uma atmosfera muito diferenciada, né? Quando você... É interessante que os pacientes, quando chegam aqui, eles não querem ir embora. Tá entendendo? Eles querem ficar aqui dentro. Então, por quê? A atmosfera fluídica, ele se sente protegido. Algumas senhorazinhas, né, de determinada idade, ela diz, olha, quando eu chego aqui, passa minha dor todinha. Eu disse, pronto, tu vai dormir aqui agora. Vai parar a maca, deitar tudo, vai dormir. Doutora, eu não sei o que é não, as dores passam quando chega aqui. A qualidade fluídica. Quando chega em casa a qualidade não é boa, então ela começa a sentir arrepios, dor de cabeça, mal-estar, tá entendendo? Então, o que vocês sofrem no Japão é o que nós chamamos de atmosfera fluídica, que está lá escrito na Revista Espírita. Nossa, doutora, então, nossa senhora, que Deus me proteja aqui, porque, nossa senhora, o negócio é feio, então, hein? Dona Rita estava aqui, não queria ir embora mais, não. Disse, vai-te embora, não. Teu débito é na Itália, criatura, não é aqui, não. Aí estourou, não queria ir embora, não. Imagina, a Cláudia também falou que não queria ir embora, né, Cláudia?
Não tinha vontade nenhuma de sair de lá. Dona Zelma falava, vambora, menina. Até Cláudio também. Daqui a pouco, Dona Zelma vai fazer uma difícil, viu? Para ter esse povo todinho. Vai fazer um Zelma Cabral, viu? Obrigada, doutora. Cíntia, vamos lá? Doutora, quando há algum tipo de obstrução ou no plexo frontal, pode influenciar em problemas de visão, tipo assim, aumento de grau, ou catarata, glaucoma? Pode, porque, veja só, quando é por ectoplasma, isso causa uma inflamação simples. O ectoplasma geralmente desce pelos olhos, entendeu? Pelo nariz, é muito mais fácil. Mas quando é eletronegativo, quando pega no nervo óptico, olha, eu vou dizer, viu? Os olhos ficam embaçados, você começa a sentir queimores, às vezes existe visão dupla. Eu vi um sonâmbulo aqui, foi interessante, que ele teve um deslocamento do globo ocular, já viram isso? Não. Ele tinha aproximadamente 18 anos de idade, esse jovem. Então, o que é que acontece? Ele teve uma raiva, e quando ele fechou os olhos e abriu, o globo ocular fez isso, ó, descentralizou-se. Aí quando ele chegou, eu disse, ô criatura, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, a lateral do nervo óptico dele estava com uma sobrecarga enorme. E o frontal também da raiva que ele teve. Eu disse, olha, só tem uma explicação, você tem sonambulismo. Agora, isso vai voltar à normalidade, certo? Aí ele disse, olha, doutora, o oftalmo disse que não vai voltar, não. Se volta, volta porque a pressão energética desviou o globo ocular seu. Então, com o tratamento, vai melhorando. Aí, depois de 15 dias, voltou à normalidade, porque ele era sonâmbulo, viu? Mas se ele não fosse, realmente não voltava, não. Nossa. Realmente tem coisas assim que a ciência daqui, né? Não explica, não é ciência espiritual. Eu tenho mais uma dúvida. Então, assim, esse fluido que é emanado do frontal, né? A senhora falou que a gente pede para o paciente olhar para nós. Aí, assim, nós é que direcionamos esse fluido pelo nosso olhar, pelo pensamento, ou ele se espalha sozinho? Olha, a força do pensamento é tudo. A sua vontade, ela pode curar como pode matar. Eu tive outro caso aqui também, muito interessante, de duas irmãs, né? Elas brigaram, veja só. As duas irmãs brigaram pelo telefone e uma disse assim para a outra. Olha, Deus queira que tu morra hoje. A outra caiu do outro lado. Bem. Nossa. Foi. Aí foi socorrida. Quando chegou na UTI, aí estava com o princípio de AVC, né? Aí a mãe, muito aperreada com isso, aí veio me procurar para a gente abrir uma consulta para ela. Eu perguntei, como foi isso? Disse, não, as duas brigou pelo telefone e a outra disse assim, Deus queira que tu morra a outra. A minha filha do outro lado caiu. Duas irmãs. Eu disse, olha, as duas devem ser sonâmbulas. E a outra que estava com tanta raiva, a emissão foi tão forte que pegou no coronário, fechou o frontal e a outra caiu no chão. Então a mãe chorava tanto. Disse, olha, tenha calma, peraí, vamos ter calma. Então ela está onde? Está na UTI, certo? Está na UTI, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos abrir essa consulta. Agora diga a outra também que fez isso, que ela vai ter que se tratar. É só, doutora, ela está com a consciência tão pesada, ela só faz chorar. Ela disse, eu não queria isso para minha irmã, olha para aí a força do pensamento. Eu peço desculpa, peço perdão. Aí ela passou na UTI, antes disso eu tinha dito a ela, eu disse, olha, a visita foi feita na UTI. Ela está lá, mas ela não tem sequela. Por quê? Foi emissão vibratória. E os neuros disseram, olha, o caso dela é muito sério, ela vai ter sequelas, não vai ter sequela, não. Depois que descarregar o elétron do sistema nervoso central, todo o sistema nervoso estabiliza, ela volta à normalidade.
Aí, depois de 60 dias de tratamento, ela saiu da UTI e foi para a enfermaria. Aí, a mãe disse, doutora, ela está andando, não teve nada e ninguém sabia explicar. Eu sei, emissão vibratória em cima de um médio sonâmbulo. Nossa, mas assim, pelo telefone? À distância, sim? E o fluido vai pelo telefone ou pelo pensamento? Não, Ah, pelo pensamento, mas assim... Então, Gente, olha, o médio sonâmbulo ele tem que tomar muito cuidado. Tá entendendo? Então, na discussão que houve ali, a outra tinha uma potencialidade de emissão e a outra de recepção. Então, o que complicou foi isso. Ela recebeu uma carga maior porque ela é muito mais sensitiva do que a irmã. nossa. Então, doutora, se foi por telefone, quer dizer, se a gente manda uma mensagem também, ou um áudio, também tem, assim, pode acontecer isso também? Se o áudio for daquele jeito, pode. Não é o áudio que está atingindo. É É o a pensamento, as Pensamento. palavras que eu falei. faz a conexão, né? Uhum. Olhar aquele belo áudio, né? A pessoa que está ouvindo vai dizer assim, eu vou mandar um pior, mas já foi o pensamento, não foi o áudio. Ah, porque às vezes, né, quando a pessoa também ou escreve uma mensagem para mim, eu sinto assim, a pessoa pode até tentar disfarçar pela mensagem escrita, mas eu sinto que a pessoa está emitindo uma vibração não positiva, que está falando por falar mesmo aquelas palavras, né? Então, isso também tem significado, doutora? Quando é Tem, porque escrito? às vezes eu digo a Silvandinha, olha, esse áudio não escuta em casa, eu quero que escute Maria Cláudia. Escuta aí, não. Não escute não, porque tem criança, tem sua esposa. Esse áudio nem abra aí que vai dar problema. Aí quando chega aqui, faz uma prece, vai abrir o áudio e a gente vê que o processo obsessivo é muito grave. E como é que eu vou receber isso em casa? Isso não é lugar de fazer em casa. Uhum. Entendeu? É lugar de fazer aqui. Nossa, obrigada, doutora. Cláudia. Então, acho que, como se diz, isso já é uma prova da nossa intuição, né, doutora Cristina? É um aviso já, tipo, não abre agora, né? Não é? A gente tem isso, não confia às vezes nessa intuição, mas, tipo, vê outra hora, ou não abre, ou, né? Às vezes eu penso assim que, nossa, será que é um desleixo, né? Uma falta de educação, talvez, mas às vezes toca, sabe, assim, vem essa intuição, assim, muito forte e não abre isso, não leia isso agora, não, né, ainda mais assim, porque eu lido muito com pessoas, com pais, assim, mas tenho essa intuição, sabe, Olha, os áudios mais perigosos é de 5 minutos acima, ou Hum. aqueles que a pessoa manda 10, cada um é 1 minuto. Nem abra, viu? Nossa, doutora, sério? É podcast. É, porque ali, quando ele coloca 2 minutos em 10 áudios, é problema. Aquilo ali é problema sério. Então, o que é que a gente faz? Vamos abrir lá, que não abre não. Ou então, quando eu vejo um áudio acima de 6 minutos, eu digo, olha, isso é problema grave, não abre não. Vai ser aberto lá. sim. É, eu às vezes eu mando um áudio assim também. Ah, entendi. Mas não os teus não, Vicente, de 5 minutos não. Então, tá bom, doutor. 4.5, doutora Cristina, eu li alguma coisa, assim, sobre bloqueio do frontal. Como seria isso? Não queira ter não, viu? Parece uma sinusite, mas não é não. O bloqueio frontal, não é preciso você ser vidente não, porque às vezes o frontal ele fica todo vermelho. Então a gente já olha, todo mundo vê também que existe um bloqueio de frontal. Então, quando há um bloqueio, esse fluido não tem por onde sair. Aí vem a enxaqueca intensa. Aí vou tomar um analgésico, não vai passar. Sim. Geralmente eu recomendo colocar um eletrodo no frontal na absorção. Viu? Por quê? O bloqueio de frontal, se você tiver no local que tem bebida, pode ocorrer.
Uhum. Se esse lugar a vibração não for boa, o frontal, o coronário pode absorver o frontal e interromper aquele fluxo. E essas energias ficam retidas, né? E não é bom, porque se de repente tiver um processo inflamatório, de uma sinusite, aí você vai ter que ir para o antibiótico. Vamos lá, Milko. Doutora Cristina, eu posso perguntar de novo do sonho? Eu perguntei para o doutor Ricardo, só que eu não soube fazer a pergunta correta. Posso perguntar? Pode, se eu souber responder o assunto dele. Não, eu perguntei assim para ele. Só que foi curta, né? Aqui eu fiz mais, assim, detalhada. Gostaria de saber sobre o sonho. Quando eu sonho 2 vezes o mesmo sonho, no mesma noite, ou com a pessoa 2, 3 noites em seguida, é aviso ou alguma coisa? Principalmente com a pessoa da minha família. Aí eu tinha sonhado com a minha irmã, só que eu não lembro o sonho direito, né? Falando sobre da minha família. Aí, na semana passada, eu não liguei lá em casa, né? Aí eu já recebi vídeos, ai, sua mãe quebrou a mão, quebrou o pulso, caiu. É algum tipo de um aviso quando acontece isso? Porque já que estão espíritos familiares encarnados nele, tem essa ligação bem forte, então é um tipo de aviso do anjo de guarda da sua mãe para o que vai ocorrer. E nesse caso, não posso falar nada, né? Ou pode alertar? Olha, seria melhor a gente fazer uma prece, porque se for também uma projeção obsessiva, o que é que acontece? Isso piora ainda mais o quadro. Então é melhor a gente fazer a prece e esperar para ver o que a justiça divina vai determinar. Nossa, eu levei um susto quando minha irmã mandou o áudio, né? Minha mãe já engessada, assim com o braço pendurada, né? Falei, meu Deus do céu, será que eu teria avisado para ficar alerta ou não? Inchado, né? Agora já está melhor, né? Nossa, doutora, a minha próxima dúvida é assim: é possível, através do frontal, absorvermos o magnetismo negativo ou mesmo o eletromagnetismo negativo de 2 pessoas que se encontram em intrigas? A gente é possível absorver, sendo que a gente não tem nada a ver com a briga de 2 pessoas, mas é possível a gente absorver e ficar mal? E você vai absorver pelo coronário. O frontal, ele pode ter bloqueio de frontal, nesses casos aí, mas dificilmente você vai absorver por ele, porque ele é emissão, ele não é absorção. É diferente, né? Ah, entendi. Obrigada, doutora. Síntese. Aí, rapidinho. Então, doutora, por exemplo, se tem um encarnado que fica pensando na gente, então é através do frontal que essa pessoa emite, né? Pra gente, e a gente acaba captando se a gente baixa a nossa frequência, é isso? E muitas vezes as pessoas magoam vocês e vocês ficam falando dela 8 horas por dia. Tem frontal que aguente. Bota um ponto final nisso e esquece, aí tu se livra. Mas se você for contar para o vizinho, se você for contar para o edifício todo, quando essa pessoa pensar em Cíntia, pode ter certeza que ela cai no chão. Nossa. Porque ela já estava ligada pelo pensamento ali de revolta com aquela pessoa. Então é aí que surgem vários problemas que eu vejo aqui, que eu digo, tu fizesse o que na empresa? Eu não fiz nada, fez, porque isso é vibração do encarnado, vai logo dizendo. Porque se você está assim já faz meses, doutora, foi uma discussão que eu tive lá e eu não sou fácil de perdoar. Olha aí. Né? Nossa, complicado, né? Obrigada. Cláudia, você tem mais alguma dúvida? Não. Pode Não? Miyoko? Não, eu não. Não? Não. Você tem mais alguma dúvida? Não? Eu tenho mais uma, doutora. Assim,
Eu vou tentar passar minha dúvida, doutora. Eu até escrevi aqui. Se um desencarnado, tanto como conhecido ou alguém familiar, de repente a gente pensar nele, né? Por acaso, se ele estiver no umbral, ou mesmo estiver vagando por aqui, ele recebe a vibração, tipo assim, a gente pensa assim, nossa, como será que essa pessoa está, né? Será que está bem, né? Esse espírito pode receber essa minha vibração? Olha, tem um ditado que diz o seguinte, né, Cíntia? A curiosidade matou o gato, né? Entendi. Tá entendendo? Então, existem coisas que os médios têm que entender que é de nossa responsabilidade. Não é da responsabilidade deles. Aí tem uns que levam um caderno para casa para orar para suicídio. Você vai acabar com sua casa. Você vai acabar com sua casa. Por quê? Essa frequência vibratória que vem do Vale do Suicídio vai dar angústia, depressão e suicídio. Isso não se faz. Quem cuida deles são equipes especializadas em socorro a suicidas, o tratamento deles. Ninguém está desamparado. Mas o que é que o médium ele vai fazer no lugar daquele, com tantas complicações, fluidos angustiante e depressivo? Com um determinado tempo, esse médium ele pode até ser levado ao suicídio, porque vai ficar as projeções de memória do lugar onde ele está. Então, aqui no Maria Cláudia, a gente sabe que as equipes lá é que cuida deles, mas a gente não recebe eles aqui, porque não temos permissão para isso. Eu vou parar com isso. Tem mais uma coisa para perguntar, muita Cristina. Só um pouquinho. É que às vezes eu fico assim, eu vou parar com isso, doutora, que às vezes assim, a gente conhece pessoas assim, e às vezes que desencarna, a gente lembra dessas pessoas, né? Que trabalharam conosco, né? Que fizeram parte da nossa família, né? Às vezes a gente pensa, como será que essa pessoa está, né? E assim, vem esses pensamentos, né? Espero que esteja bem, né? Então, entendi, doutora. Pensou, logo registrou, né? Mas, de repente, se eles estiverem vagando por aqui, eles podem vir. A Cíntia pensou em mim, vou atrás dela. Pode existir assim? Não, ele sabe. Se ele estiver aqui na crosta terrestre, ele sabe, porque o pensamento, ele viaja acima da velocidade da luz. Uhum. E ele vai sentir essa sensação e esse fluido e vai ser arrastado para aquele local. Nossa, doutora, entendi. Obrigada. Pode falar, meu. Doutora Cristina, fez um ano que minha tia faleceu, né? Aí eu sonhei com ela, acho que foi em dezembro. Ela estava conversando com a outra irmã dela, mas só que a fisionomia da minha tia estava mudada totalmente. Era assim como se, vamos supor, ela nasceu, comuniquei com a gente, né? No sonho, ela estava com já característica totalmente diferente, tipo europeu. Porque, será que ela não aceitou a fisionomia da reencarnação, desta encarnação? É isso? Outro fator com relação à aparição de encarnado em sonho, que a gente tem que tomar muito cuidado, tem muitos espíritos que eles ganham aparência de familiares para induzir vocês. Mas Tá a voz entendendo? era dela, doutora Cristina. Olha, até a voz eles imitam. Se você fizer uma prece e olhar para o frontal deles, do outro lado você está, você vai ver que eles começam a mudar. Porque o seu corpo vai atingir e ele vai ter que voltar à forma normal. E quando volta, pode ter certeza, acorde porque a carreira é grande, viu? Que a deformação é bastante complicada. Porque os espíritos que estão há um ano, né, em tratamento espiritual, eles não vão mudar a aparência. A aparência dele vai ser a origem do país que ele reencarnou, tá entendendo? Quando muda essa fisionomia, a gente já sabe que são espíritos se passando por ela. Nossa. Obrigada, doutora. Minhas dúvidas acabaram. Meninas, tem mais alguma? Obrigada, Cristina. Não. Então, todas as dúvidas foram encerradas. Melhorou, dona Cíntia.
Eu tô sentindo assim, calor, eu senti bastante calor agora, a temperatura voltou, só que eu tô com medo de mexer a cabeça, assim, sabe? De abaixar, eu tô com medo ainda, mas Já dizia Jesus, ô mulher pro café, mexe a cabeça, tá na frente. Mas assim, foi o frontal mesmo, então foi o frontal, doutor? Não teve nada de pior. O gato de novo, tá vendo? Gato, Já tá aí se tratando de você, viu? Tá, obrigada, doutora. Tô me sentindo bem melhor, sim. Mas veio um calorzão, mas um calorzão, nossa, tô bem melhor. Obrigada. Senhor Jesus, de joelho espiritualmente a teus pés, entregamos, Senhor, os nossos corações a ti, para que venha, Senhor, guiar o nosso amor em prol dos menos favorecidos. Mesmo que caminharmos, Senhor, entre pedras e espinhos, nada a reclamar, só agradecer a ti e a teus mensageiros espirituais. Em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.